dia, boa tarde, boa noite. Que a, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, nesse blog diário vamos falar sobre isca da soberba. A isca da soberba, ela é representada o corpo e espírito, mesma forma, lembra? Aqui é para profetizar, né? E ela vem 70 vezes 7. A isca da soberba, ela entra aqui 70 vezes 7. E aqui a isca no corpo. Ok? Isca vem aqui no corpo. Essa isca, ela tem conhecimento. Essa isca, ela tem conhecimento. Se ela tem conhecimento, ela vai representar a consciência do corpo, ok? E nesse tempo, né, dessa formação, podemos entender que o conhecimento, ele é formado por Pedro e João. A isca da soberba é formado dessa forma, ok? No tempo real da profecia, João foi sacrificado no corpo e Pedro veio a representar a 70 vezes 7, sendo ele o Espírito de João. Entende isso aqui? O Espírito de João. Vê que aqui o corpo veio, então Pedro, ele não veio, o corpo de Pedro não veio a ser sacrificado, porque João, ele ficou como vigia de Pedro, ok? E é dessa forma que funciona. E até o dia de hoje, esse corpo é vigiado por João. Então, esses dois aqui passam a ser um só. E João descendo aqui e João, né, e descendo aqui em Pedro, no corpo de Pedro, aí sim ele vier a ser sacrificado aqui, junto com Pedro. E esse Pedro daqui salvou junto com João nas 70 vezes 7, para representar todo o conhecimento, todas as propagações políticas, todas as propagações religiosas, tudo aquilo que, todos os conflitos social, tudo aquilo que representa confusão. Então, Deus determinou 70 vezes 7, 490 dias, para que as pessoas conheçam toda a sua maldade. E nesse tempo, ele vai fazer um conflito espiritual, né, que para representar o anticristo, o que vier a ser sacrificado, e vier a ser criado, e vier no sacrifício, vier a ser criada 70 vezes 7. Sempre quando o Cristo estiver por fora e não estiver por dentro, ele vai representar a consciência de um corpo comum, não a consciência de Deus, né? Que veio através de Manuel, a consciência de Deus, o ato consciente dentro de Cristo, ela vinha aqui dentro. Em outra situação, a gente podemos entender da seguinte forma, né?
os dois aqui, se for um Cristo, por exemplo, por fora, e um corpo, essa é a formação de Cristo, tá? Que seria Jesus, seria Cristo e Emmanuel. Essa aqui, Cristo só vem até aqui, na 70 vezes 7, ele não vai a 70 vezes 7, porque a 70 vezes 7 é uma responsabilidade social, ok? Então, ele vem até aqui, né? E daqui ele desliga por causa do sacrifício, e as pessoas caem na divisão de bens, ok? Sendo Cristo por fora, ele vai representar, né, a consciência de um corpo comum, vai representar aqui a consciência de um corpo comum. E se ele estiver aqui dentro, aqui, ele vai representar a palavra da vida, corpo, aqui palavra da vida, dentro, né, que ele está dentro, ele está representando uma consciência, um corpo relacionado. Porém, se ela tiver 70 vezes 7, ela vai deixar de representar a palavra da vida, porque, irmão, ele vai cair como morto, para explicar toda a sociedade, todo o anticristo que vier a ser sacrificado, né? É Deus dando a resposta da humanidade, tudo que vier a acontecer, quando vier a cair na divisão de bens. Se Cristo estiver aqui dentro, né, ele vai representar os 7, né, os 7 Espíritos de Deus, é onde vier a ficar parado. O Cristo, ele pode representar várias situações. Ele pode representar a internet, ele pode representar o tempo que o corpo vier a ser sacrificado, ele pulou até o 9º dia e vai voltando. Ele pode explicar várias coisas, tem várias ideologias para explicar tudo. E lembrando que a ideologia, ela nasce de uma realidade, ela nasce do sacrifício, tá? Nesse caso aqui, que é Pedro e João, ele vai ficar de cabeça para baixo para representar a consciência de um corpo comum. Não vai representar mais isso, já não é mais uma intervenção divina. Essa explicação, ela é de um corpo comum, a consciência de um corpo comum, ok? Nessa situação aqui, então a isca da soberba vai ficar aqui representando o corpo, e esse corpo ele vai se formar uma centraliza, uma imagem que todos vai vir direcionado a ela para receber os seus bons e maus comportamentos. Lembre, irmão, não se escandaliza. Pare de ficar, às vezes, falando coisas que a gente não sabemos. Tudo é plano de Deus. Deus governa no início ao fim. Não seja ignorante, tá? Coloque, às vezes, o vosso espírito para pensar, né? Antes que você vier a falar besteira, fazer conflito social. Deus não vai concordar com esses tipos de comportamento, ok? Porque hoje você tem, quando você olha para exemplificação, todas elas estão falsificadas. Hoje não existe homem exemplar, nada, não existe, porque não existe vida no corpo. Nosso corpo, ela está morta, ela precisa de restituir a vida, ela precisa de ganhar uma restituição. Não significa que a gente não tenha vida, mas com a falta de conhecimento, todos os corpos entram em crise. E por mais que você tenha o conhecimento, ainda assim o seu corpo vai entrar em crise por causa de comportamento de outras pessoas que está querendo relacionar você. De qualquer forma, você tem que relacionar a sociedade, você gostando ou não. Qualquer coisa que você faça na vida, você é obrigado a relacionar a sua sociedade. Entende isso, irmão? Então, nesse meio termos, né, o ato consciente, ele vai vir formar uma centraliza e vai explicar todas as coisas de Deus, né? E quem for bem, parabéns. Quem fez o bem, parabéns para vocês que fez o bem. Aquele que fez o mal vai receber a recompensa dos seus maus comportamentos, ok?
E é dessa forma que funciona, ok? Esses blogs que eu estou produzindo diário, ele muitas das vezes é uma evolução, né? Dentro dele vai acontecer várias situações, imprevisto, tudo, não tem, né? Essa situação, a expressão vai evoluir, né? As formas de falar vão evoluir, tudo vai se alinhar com o tempo, ok? Esse blog diário vai terminando por aqui. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa a vida e a morte de nossas consciências.